Olá, eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com a Cisele Ortiz, coordenadora do Instituto Avisa Lá. Bem-vinda, Cisele. Obrigada pelo convite. A nossa convidada vai falar sobre as práticas de destaque da mostra Ocupação Criança, que procurou identificar propostas de qualidade realizadas com as crianças de educação infantil e que tinham ligação com as indicações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Pessoal que está nos assistindo, por favor, identifiquem aqui nos comentários desse vídeo de qual município vocês estão falando e deixem seus comentários e dúvidas para que a gente possa trocar um pouco de ideias sobre o assunto. Bom, Cisele, em 2018 foi realizada a terceira edição da Mostra Ocupação Criança. Conta pra gente o que é essa iniciativa e por que ela recebe esse nome de Ocupação Criança. Legal, Bia. A Ocupação Criança, ela é uma mobilização que foi pensada para que nós pudéssemos construir, né, uma mentalidade, uma concepção de olhar para as produções das crianças, de valorizar o que elas pensam, o que elas sentem, o modo como elas agem, o modo como elas se expressam. Porque nós, caminhando aí pelo universo da educação, em especial da educação infantil, a gente olhava que muitas vezes a maior parte, né, da ocupação das escolas era feito por produções adultas, ou produções estereotipadas, ou que tinha pouca participação da criança. Você chega num ambiente escolar que você não identifica aquele ambiente como sendo da criança, para nós isso era um problema, porque ele contradiz o que a gente acredita de valorizar o potencial infantil. Então nós procuramos pensar nessa mobilização para que de fato a gente pudesse colocar em evidência a criança, as suas produções. E a gente encontrou parceiros muito sensíveis a isso. A Undime, né? Porque ela também pretende que os municípios olhem desta maneira para as crianças. A própria Unicef, que está isso na missão dela, né? Colocar a criança como prioridade. E também o Alana. São parceiros que têm nos dado um apoio no desenho e na proposição desta mobilização. É muito interessante porque aí também a gente já mobilizou parceiros que de fato têm incidência política nessa área. E por outro lado também o termo ocupação criança, além de valorizar com que os ambientes tenham cara de criança, né? Você chegar numa escola que você não vê a criança ali, isso gera uma certa aflição. Então, além disso, a gente pensou também na ideia de que quando a gente vai numa mostra cultural de ocupação, aquele prédio inteiro, né, tem um autor, tem uma autoria que é identificada, tem um percurso daquele artista que é identificado. Onde estão os percursos das crianças? Onde é que está a maneira como a gente pode olhar para a produção delas, ali naqueles ambientes escolares? A escola existe para a criança em função da criança. E muitas vezes a gente reverte essa lógica, né? A gente pensa no adulto, a gente pensa a escola em função da rotina de adultos. Então tem esse sentido também, que a escola tem que retratar o pensamento infantil, a ação da criança, as emoções da criança. E tem uma terceira questão que é assim, o nosso pensamento como professor, como educador, ele está tendo que ser povoado pela criança, né? A criança está em primeiro lugar quando a gente vai tomar decisões pedagógicas, didáticas. Então a criança tem que ser olhada, tem que ser sentida e ela tem que ter um pertencimento, uma disponibilidade dos adultos que convivem com ela de colocá-la como em primeiro lugar. A gente ocupa as crianças, mas elas também nos ocupam internamente, emocionalmente, afetivamente. É esse jogo assim de palavras, essa situação que a gente quis evidenciar. Muito legal. E teve essa preocupação com o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular nessa terceira edição, sim, né? Sim. O que a base traz de contribuições interessantes para a educação infantil que você destacaria?
Só para complementar, a mobilização ocupação criança, ela não é só de educação infantil. Ela pretende atingir também o ensino fundamental. Legal. Porque essa valorização, né, o protagonismo independe da faixa etária. Ótimo. Mas a gente tem, claro, pela nossa própria história, né, muita inserção na educação infantil, então aparecem mais práticas da educação infantil. Entendi. Agora, a base, ela veio de fato, dar uma sustância, uma sustentabilidade para essa ação. Porque a base, ela foi construída, claro, ela tem todo um histórico, né? Tem vários documentos que antecederam a base, tem toda a própria história da educação infantil. A base é uma construção, digamos, coletiva. Teve todo um processo de construção, ela ficou diferente dos outros segmentos, porque as equipes de educação infantil batalharam muito para isso, né? Para que, de fato, o Conselho Nacional de Educação e o próprio MEC reconhecessem as especificidades e a natureza desse segmento da educação. Então, ela difere um pouco dos outros segmentos, porque, de fato, ela está centrada na criança, está centrada na aprendizagem das crianças e não naquilo que os adultos querem ensinar, que acham que devem ensinar. Essa diferença é fundamental, porque, na verdade, é um jeito que a gente pensa, mas não é um jeito que a gente faz. É fácil você mudar esse discurso, né? As práticas, às vezes, não conferem, não correspondem a esse discurso de que a criança é protagonista, que a criança é ouvida, que eu busco, né, a criança para as propostas que eu vou fazer para ela. Então, é muito fácil você ouvir uma criança, mas você... então tá bom, vou fazer o que eu já tinha planejado. Não, né? Considerar nada Não daquilo. Não considerar nada daquilo. Então, a base, do jeito que ela está construída, que ela traz ali os direitos de aprendizagem que têm que ser garantidos e os campos de experiência, ele provoca, né, em quem lê, uma atitude mais proativa de olhar de fato para a criança, de olhar os percursos possíveis das crianças, de ver que caminhos que ela vai proporcionar, né, como é que a minha prática está garantindo de fato esses direitos de aprendizagem, né? Não é uma simples transposição de áreas de conhecimento, é muito diferente. É você poder olhar a criança na sua integralidade, nas diferentes manifestações dela. E por aí, por esse fio, você fazer proposições onde ela possa se identificar, atribuir sentidos e caminhar, né, naquele caminho, naquele percurso. Então, o Ocupação Criança, ele tem muitas referências com a base, porque ele vai ajudar, inclusive pelo banco de práticas que tem lá no site, ele pode ajudar os professores e os demais agentes escolares a identificar caminhos possíveis para pensar nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência. Cada um é cada um, cada situação é uma, mas é uma possibilidade de compartilhar boas experiências voltadas para esse segmento. Certo. E como que a base orienta para essa aproximação da cultura escrita com as crianças de educação infantil, então com as crianças de até 5 anos e 11 meses? Eu acho que essa é uma grande questão, Bia, que nós estamos lidando com ela já faz algum tempo, né? Porque nós sabemos que as questões relacionadas à alfabetização, elas têm uma grande pressão do poder público e da sociedade civil também. Todos nós desejamos que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, que elas possam, de fato, ter proficiência na língua materna, tanto para a leitura como para a escrita, que aquilo faça sentido para elas, que elas sejam autores, né, de textos e de sentidos relacionados à leitura e da escrita. A base coloca esse campo de uma maneira mais ampla, né? Porque ele identifica que a cultura escrita, ela é uma das linguagens possíveis que a criança se aproxima. Não é exclusivamente, né, alfabetizar a criança na educação infantil. É proporcionar para a criança um mergulho nessa cultura,
da linguagem escrita, que faça sentido para ela, que ela possa pensar, onde as hipóteses dela podem ser evidenciadas, que ela tenha uma gama, né, de uma imersão cultural na leitura literária, porque isso favorece o quê? Favorece a imaginação, favorece o pensamento, favorece a expressão, né? Favorece que as crianças criem contextos para brincar, né? A leitura literária, ela promove uma ampliação de sentidos. Então, as crianças podem estabelecer relações mais significativas com aquilo que elas vivem, com aquilo que elas leem, né? E, além disso, elas estão imersas numa cultura letrada, né? Que se comunica por meio da escrita. Elas participam de situações onde os adultos escrevem na frente dela, para elas, com elas. Claro, agora eles usam, a gente, né, usa diferentes portadores para essa escrita. Ela pode ter várias formas de escrever, mas ela é a produtora do texto, né? Ela tem um pensamento. Então, quando a criança pode se aproximar desta maneira da cultura escrita, aquilo não é massificante para ela. O que a gente precisa tomar cuidado são de exercícios, né, sem sentido, exercícios que fragmentam a língua, né, de ficar na base da repetição, né, na base da... ou às vezes também dá um sentido lúdico, mas é um lúdico do adulto, não é um lúdico da criança, né? Em relação ao alfabeto, por exemplo. Então, você vê salas com alfabetos, mas que não colocam aquele alfabeto dentro do contexto da linguagem escrita. Por quê? Porque na cabeça do professor aquilo ainda é difícil para a criança, né? Ele não entende que aquilo é para a criança poder relacionar e ela ter ali um banco de dados que ela pode recorrer quando ela precisar. O alfabeto, às vezes, está lá para ele ser decorado. Isso não tem o menor sentido. E aí, como a gente sabe que é chato, que é difícil, o professor acha isso, muitas vezes, alguns professores, ele pode enfeitar as letras, ele pode pôr bichinhos. É como se, para a criança, a leitura e a escrita por si só não tivesse um valor de acesso a um conhecimento, de acesso ao mundo, né? Eu preciso fantasiar essa linguagem, dar outros elementos para a criança poder aceitar. E não é assim, ela se encanta com o mundo da leitura e da escrita. Para ela, aquilo é poder participar de uma comunidade, né? Poder participar da família, poder participar da escola, é poder crescer, né? Claro, a gente está falando de 0 a 5 anos e 11 meses, de 0 a 6 anos. Tem todo um percurso aí que começa lá com os bebezinhos, né? Os bebês, eles podem participar da cultura escrita quando eles têm professores que fazem, têm uma linguagem, digamos assim, apropriada para se comunicar com ele nos diferentes momentos da rotina, quando eles cantam para as crianças cantigas de ninar, quando eles têm parlendas, quando eles pegam um livro na mão e começam a folhear, quando o professor lê uma história, conta uma história, eles vão se aproximando disso, da maneira deles, né? Apropriado por eles. E isso vai num crescendo até chegar nas crianças de 5, 6 anos que escrevem seu nome com facilidade, que identificam seu material, porque a escrita do nome lá na mochila, no cabide, tem um sentido para ele. Ele sabe disso. Ele é capaz de escrever um bilhete para alguém, né? Então, assim, ou ele até pode fazer um reconto, inventar uma história. Então, os caminhos possíveis começam ali, nessa aproximação cultural pelo valor que a cultura escrita tem em si mesma. Joia. A gente tocou nesse assunto por ser tão estruturante, tão importante, né, no planejamento da educação infantil e do fundamental todo, né, Cisele? Entre as práticas que vocês receberam para essa terceira edição da mostra, da Ocupação Criança, o que vocês notaram nessas ações? O que chamou mais atenção? Olha, aspectos positivos, de fato, é que, primeiro, as práticas identificadas, elas procuraram mesmo, de verdade, colocar a criança em evidência.
colocar a criança na frente, né? O professor, algumas práticas, ele até coloca ali, né? Ele traz questões para a criança, mas a partir do que ela já trouxe para ele, né? Então, isso é fundamental. Outra coisa bem importante dessas práticas é que elas eram bastante diversificadas nos modos de fazer dos professores, né? Revelando e se identificando com a cultura local, com a cultura daquela comunidade. Isso é muito bom, porque a base também fala isso, né? A base tem que ter uma identidade local. Ela tem o que todas as crianças, né, devem aprender de norte a sul do Brasil, mas dentro desse contexto da cultura local. A gente não pode esquecer disso também. Claro, tem a cultura universal, que as crianças também são super interessadas, adoram, por exemplo, conhecer outros países, né, por meio da brincadeira, dos jogos, enfim, das leituras que elas fazem, mas também valorizar o que elas têm perto deles é fundamental, porque isso provoca novas experiências, né, para as crianças. Conhecer a sua cidade, conhecer seu bairro, conhecer as pessoas com as quais ela convive de uma outra maneira, também traz novos elementos para ela pensar. Então, isso também foi muito rico. Outra coisa bem legal é a capacidade que os professores têm de compartilhar suas experiências por meio dos registros, né? Registrar o que faz é fundamental, não só para poder planejar, como para poder avaliar o que está fazendo, né? Se de fato eu estou respeitando aquilo que eu me propus enquanto direitos de aprendizagem, enquanto campos de experiência. Então, isso é bem importante. E registrar de diferentes formas, né? Você pode registrar por meio de um vídeo, você pode registrar na escrita, você pode registrar por fotos. E quando você compõe esse tipo de registro, você consegue dar uma unidade para aquela prática, né? Aquilo fica mais palpável, lindo, enfim, apaixonante, né? Uhum. Todas as práticas foram bem apaixonantes. A gente identificou que os professores se envolveram muito com as propostas que eles fizeram, né? E colocaram, de fato, a criança em primeiro lugar. As dificuldades estão relacionadas com esse oposto, quando o professor acha que está fazendo, né? Que está centrado na criança, mas não está. A proposta dele é de repetição ou de... Então, vai fazer aquilo como uma tarefa, como uma atividade solta, né? Então, tem uma proposta qualquer e essa proposta se transforma numa série de atividades, mas que não está relacionada com aquilo que a criança trouxe, com a pesquisa da criança, com a necessidade da faixa etária dela, enfim. Fica obedeça o professor, porque eu estou aqui ensinando. É importante que o professor ensine, mas ele tem que estar focado ali na aprendizagem da criança, do que ela traz. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que eu acho que a gente vai demorar um tempo para vencer, né? Como é que eu vou me descentralizar, tirar o professor como sendo a referência, para que ele fique a serviço da aprendizagem da criança? Uhum. Isso exige que se repense uma série de práticas escolarizadas, no mau sentido, né? E que passe pela formação dos professores, né? Para que a comunidade educativa possa olhar para isso numa outra perspectiva, né? Isso é bem importante. E como que as secretarias municipais de educação, né, que são nosso público do Conviva, podem ajudar esses educadores a terem esse olhar de propiciar o protagonismo das crianças, né, e esses outros aspectos que você citou? Então, eu acho bem importante, assim, já que nós estamos conversando aí com gestores, né? Primeiro, isso precisa estar claro dentro da própria Secretaria de Educação, né? Como é que a gente vai respeitar, né, as crianças na sua individualidade, porque a gente entende a questão que o atendimento é coletivo, né? O atendimento nas creches e nas pré-escolas é coletivo, mas a criança tem que ser olhada na sua individualidade. A escola está organizada, né, tanto em tempo como espaço, para que isso de fato possa acontecer, que eu possa trabalhar no coletivo, olhando para o individual.
é uma questão bastante séria, que eu acho que os gestores têm que pensar nisso. Depois, como é que eu envolvo, né, as equipes escolares na construção desse processo, né? Porque a gente percebe que não pode partir da secretaria, tem que ser uma construção conjunta, e isso passa pela formação, né? Do mesmo jeito que eu quero que o aluno seja protagonista, a criança pequena seja protagonista, eu preciso entender que o professor também tem que ser protagonista, né? Tem que dar uma lógica, um sentido para isso. Se o professor não se sentir valorizado, não sentir que as propostas dele são acolhidas, discutidas, debatidas, não sempre acatadas, né? Ele não vai se sentir participante. Então, e nós, como adultos, temos mais condições ainda de fazer isso do que as crianças, né? De buscar consensos, de buscar caminhos de trabalho coletivamente. Eu acho isso fundamental. E a equipe técnica da secretaria pode ajudar as escolas quando ela vai lá e ela identifica que aquela prática não é coerente com o que está sendo discutido, né? Certo. Eu acho que é um papel importante, uma função bastante importante da equipe de supervisão acompanhar as práticas para ver se elas estão coerentes com o que está sendo construído no currículo daquele município ou no projeto pedagógico daquela escola, ajudar, né, os gestores das escolas a identificar, enfim, construir indicadores para visibilizar o que está acontecendo lá em relação às crianças. Eu acho isso fundamental. E esse momento estão tendo a base homologada, os municípios estão na construção dos seus currículos, as escolas na construção dos seus PPPs, então chega no professor e ele tem que estar apropriado para fazer práticas que levem tudo isso aqui em conta, né? Então, se ele participa ativamente da construção do PPP, né, se esse projeto pedagógico não é feito por alguém, encomendado por alguém, mas de fato que aquela comunidade participou dessa construção, vai ter um sentido diferente para aquelas crianças as práticas daquela escola. Bacana. Vou voltar num ponto que você tocou na outra resposta, Cisele, que era em relação ao registro. Então, nesse ano agora, 2019, tem previsto de acontecer a 4ª Mostra Ocupação Criança. E para que os professores se inscrevam, eles têm que ter o registro do que foi feito, né? O que é um bom registro do trabalho para quando outra pessoa analisa aquela prática, né? Pensando no olhar de vocês, que receberam ali o material. Então, vocês não conheciam o professor, não sabiam qual era a intenção dele, nem conheciam a turma, o contexto, nada. O quão completo tem que ter nesse material, o que precisa ter nesse material de registro para que o professor mostre de fato as boas práticas que ele está fazendo. Eu acho que o fundamental é que ele deixe transparecer o encantamento que ele tem pelas crianças, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de escrever de determinado jeito ou não, mas o encantamento, ele perpassa o registro, né? Se de fato eu estou olhando para aquela criança e o que está acontecendo é uma coisa, às vezes, simples, né? A gente teve uma das que foi selecionadas, né? Que é um trabalho aqui de São Paulo, no berçário. As crianças muito pequenininhas estão fazendo coisas simples, coisas do cotidiano, mas o professor, ele olhou para a ação da criança, né, usando os objetos, brincando, de uma maneira tão acolhedora, de uma maneira tão afetiva, de uma maneira tão apropriada e de uma maneira detalhada, né? Se a criança pequena, ela usa, por exemplo, um objeto para encaixar no outro, como é que ela faz isso? Que prazer que ela tem? Como é que ela olhou isso? Se ela fez alguma expressão? Então, você percebe nesses pequenos detalhes do registro o quanto que o professor está junto com a criança, está olhando a criança, né? Outra coisa importante é detalhar um pouco como é que era antes, né? O que desencadeou aquela prática? Qual foi a origem daquela história, né, que foi contada? Porque não deixa de ser uma história que está sendo contada por um professor, ou não só professor, gestores também podem participar, né? Então, assim, aquela história foi desencadeada por quê? O que te fez levar, né, a pensar nesse tipo
de caminho e não em outro, né? Por exemplo, tem um dos... Pode falar? Pode. Esse é um dos destaques de 2018. Destaques de 2018, que foi o projeto sobre o Louva-a-Deus de Ijuí, não é de São Paulo. Esse projeto... Ijuí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. As crianças estavam brincando numa praça da cidade, né? Então, assim, primeiro, isso já é um detalhe importante, né? As crianças de educação infantil podem, né, desde que tomados os devidos cuidados, e devem buscar, né, os elementos ali da cultura local, buscar espaços externos, espaços arborizados, também para ter outras experiências. Espaços menos controlados que o espaço da escola, né? Então, o projeto começou numa praça, né? Por quê? Porque as crianças viram um louva-a-Deus e queriam saber o que era aquilo, como é que aquele bichinho funcionava. Então, isso desencadeou uma curiosidade das crianças que é inerente, né? Elas veem uma coisa diferente, elas querem saber o que é, como é que faz, enfim, o que é aquilo. Observam os detalhes, onde está o olho, onde está, né? Como é que ele se camufla lá na árvore. E aquilo continua, e aquilo vai para a escola, e aquilo permanece ali. E aí o professor sabe que é importante valorizar a curiosidade infantil e que nenhum assunto, digamos, seria proibido para as crianças, desde que você faça uma transposição didática clara. As crianças podem estudar o Louva-a-Deus, elas pediram para estudar o Louva-a-Deus e estudaram o Louva-a-Deus. Aí o professor oportunizou para elas diferentes tipos de pesquisas, com diferentes suportes e diferentes portadores, livros, entrevistas com especialistas, até pesquisa na internet, como é que eu olho para esse bicho vivo, como é que eu olho para esse bicho morto. Então, é um projeto que saiu da praça e chegou lá na universidade, porque os biólogos tinham um museu, as crianças foram ver lá o insetário. Então, como que isso fica redondo, coerente, afetivo, e as crianças aprendem o quê? Aprendem a aprender, aprendem que a curiosidade delas tem sentido, tem valor, que alguém escuta, que alguém ouve, que alguém faz alguma coisa com aquilo, né? Porque muitas vezes as crianças falam, mas ninguém ouve, não dá sustentação, né, para suas perguntas. Por quê? Porque tem outros conteúdos, outras tarefas, outras atividades que são mais importantes. E a questão é como é que se ajusta isso, né? E essas pesquisas, elas possibilitam que as crianças tenham 1000 detalhes, né? 1000 detalhes desse bicho, por exemplo, e fazem desenhos maravilhosos, né? Então, também alimenta a expressão infantil por meio do desenho, né? Então, as crianças escrevem, as crianças leem, as crianças pesquisam, dentro de todos os campos de experiência ali, né? Elas convivem, elas interagem, elas experimentam, né? Elas participam, elas registram da forma delas, né? E aquilo cria um valor para toda a comunidade. Então, esse e os outros dois, né, que foram selecionados, eles, de fato, mobilizam a sociedade para olhar a criança de outra forma, como capaz, como competente, como que o que ela fala tem valor. A gente tem que escutar a criança e tem que dar sustentação para essa escuta se transformar numa intervenção, numa ação poética, né, numa ação que faça com que a criança se apaixone pelo conhecimento, se apaixone pela arte, se apaixone pela leitura e siga. Que legal. E quem quiser conhecer essa experiência, onde que encontra? Qual o endereço do site, Cisele? Então, nós temos um site específico para Ocupação Criança, que é Ocupação Criança, claro, sem os cedilhas e sem o acento, .avisalá.org. Dentro desse site tem o que é uma explicação, tem também um banco de boas práticas, e tem de todas as práticas das 3 edições. Então, tem coisas muito interessantes, vale a pena ver todas. E tem também, dentro dessas práticas, pelo menos a da última edição, tem os filminhos dos especialistas que comentaram essas práticas.
Então, por ali também tem dicas, né, de o que é valorizado quando a comissão ali julgadora, né, composta pelos especialistas do Avisalá, pela Undime, pelo Alana e pela Unicef, olham em relação a essas práticas. Então, é bem interessante que vocês olhem e, se tiverem dúvidas, questões, quiserem saber mais, ali mesmo, né, no ambiente do ocupação, tem um contato que você pode escrever e será bem atendido. Espero que sim, né? Legal, joia. Então vamos repetir. Desculpa. Outra coisa bacana que tem também no site são os seminários anteriores. Então, o primeiro seminário a gente gravou, a Monique Danzelan e a Rosa Avelberg, está inteirinho lá para quem quiser assistir. No segundo seminário tem as falas de todo mundo, tem PowerPoint. E o terceiro seminário nós fizemos virtualmente também num webinar. Então, quem quiser, está tudo lá disponível. E nós também estamos disponíveis para atendê-los em qualquer dúvida, esperando que vocês se inscrevam para a 4ª edição, né? Porque não é um reconhecimento financeiro, nem é um reconhecimento de um troféu, né? É um reconhecimento de que você está sendo suficientemente generoso para compartilhar sua prática com quem quiser. Legal, muito bom. Então, nessa terceira... só para acabar da 4ª mostra, agora de 2019. A gente já tem previsão de quando que vai acontecer? Então, ainda faltam alguns detalhes, mas provavelmente as inscrições começam no final de julho, começo de agosto. Certo, então ainda dá tempo, enquanto isso... Se cadastrar, né? E dos educadores também registrarem, fazerem esse registro que a gente estava falando, né? Com certeza. Porque no processo é que vai garantir que esses detalhes sejam capturados, que essa delicadeza aí seja posta no papel, né? Inclusive, né, a base mesmo fala da importância da documentação pedagógica, né? Então, não é um a mais, né, que as pessoas têm que fazer. Na verdade, é poder qualificar o que elas já fazem, né? A gente sabe que todos os professores registram, e registram muito. Nem sempre esses registros são usados, né, para a formação, enfim. Então, é importante também dar um valor e um sentido, um reconhecimento para o registro do professor, né? Exatamente. E como eu estava te falando, não é só professor. Isso. Né? É professor e gestor escolar que podem se inscrever. Isso. Joia. E a gente pensa também que as secretarias também podem, né? Se elas identificarem, né, que elas têm uma rede, né, que, né, tem uma prática promotora, a gente vai ver como é que vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, é bem importante que a secretaria acompanhe isso, né? Porque também tem umas práticas bem interessantes e que elas contagiam toda a comunidade escolar. Não fica só aquele professor naquela sala, né? Aquela do Jeribá, né? Como é que chama? Das abelhas ao Jeribá. As crianças aprenderam umas com as outras, de classes diferentes. Toda a escola acabou se envolvendo com o projeto de uma sala só. Cada sala tinha uma contribuição. Então, isso também é um promotor, né, interno, né, de uma rede que valoriza a prática daquela escola. Legal. Então, vamos dar o site novamente. Então, é o Ocupação Criança, né, sem cedilha, sem o tio. Então, Ocupacal, criança.avisalá.org. E Cisele, você estava falando sobre uma segunda experiência de destaque da terceira amostra, né? Então, a primeira, a gente falou, foi sobre o Louva-a-Deus. O Louva-a-Deus. E agora sobre uma árvore. Isso. Conta, por favor, um pouco pra gente como é que foi esse trabalho que ficou entre os 3 destaques, né? Essa foi em São Paulo, no meio de São Paulo, onde as crianças descobriram que tinha uma abelhinha no telhado, no alto lá de um trepa-trepa, e elas foram falar para o professor dessa abelha, e começaram a discutir a abelha, e o que vai fazer, porque são várias abelhas. E o projeto foi crescendo, né, porque eles viram que a abelha estava construindo uma colmeia no telhado.
E aí, mas como é que essas abelhas se alimentam? Da onde vem isso? Aí eles foram contar para outra sala. Aí eles passaram lá por essa árvore que chama Jerivá e viram que essa árvore estava cheia de frutinhas. E aí também pensaram, bom, se ela tem fruta, ela tem flor. Acho que essas abelhas estão comendo a seiva, né, o melzinho dessas flores. E isso desencadeou uma pesquisa enorme, desencadeou produções maravilhosas que foram expostas, que as crianças puderam falar sobre suas aprendizagens, mas não assim, né? Falar decorado, falar ensaiado, ficar à disposição de quem fosse ver a amostra e conversar sobre o que elas descobriram. Por quê? Porque aquilo estava, né? Eles estavam apropriados daquilo que eles fizeram, que eles propuseram. E as produções estão lindas ali, vocês podem ver. Também está lá no site para quem quiser ver. Bacana. Então essa foi a segunda de destaque. E a terceira? Foi do berçário. É importante falar que essas duas, né, tanto do Louva-a-Deus como do Jerivá, são propostas que as crianças estão pesquisando coisas, né? Uhum. Estão desenvolvendo uma observação detalhada, elas vão atrás, né, de quem sabe mais sobre aquilo, né? Então, elas estão exercendo ali esses direitos de conviver, né, com as outras crianças, esse direito de se conhecer, de compartilhar conhecimentos, de participar, de fato, de uma maneira muito rica, né, e muito significativa para a faixa etária de EMEI, que é a faixa etária de 4, 5 anos, né, onde o mundo ali é um grande barato, né, tudo que tiver ali eu quero aproveitar ao máximo. Então, é bem legal quando a criança pode, de fato, construir um pensamento, digamos, de pesquisa, né? De observação, de registro, de comunicação e de partilha daquilo que ele está aprendendo. Isso é muito legal dessas duas práticas, que já aconteceu em edições anteriores também. De 0 a 3, que são as creches, é um pouco mais difícil, né, do professor registrar e trabalhar nesse sentido. Mas se ele der para as crianças, como acontece aqui nesse projeto de sensações, de novas texturas, a criança vai ter um universo também de construção de conhecimento a partir dos materiais que os professores disponibilizam para elas. Diferentes texturas, diferentes tipos de materiais, feitos de diferentes coisas. Esses materiais têm cores diferentes, têm sabores diferentes, têm textura mesmo diferente. Eles provocam sensações diferentes, eles têm temperaturas diferentes. Então, essa diversidade de materiais e possibilitar que as crianças experimentem aquilo com segurança, mas ao máximo possível, parece uma coisa tão cotidiana, tão corriqueira, né? Ah, todo mundo faz isso no berçário. Não faz não, né? As crianças ficam muito restritas a poucos brinquedos de plástico, brinquedo que é só para pôr na boca e pronto, né? Porque às vezes é diferente, é difícil mesmo, na correria da rotina, você dá para uma criança ou oferecer para ela um material que suja, um material que ela pode fazer uma meleca, um material que depois tem que dar banho, enfim. Então, como é que se organiza o cotidiano de uma escola para oportunizar essas experiências para as crianças pequenas, né? Porque ali elas vão brincar, elas vão explorar, elas vão conhecer diferentes materiais, elas vão construir um conhecimento sobre os objetos, que é fundamental nessa faixa etária. Assim como também elas constroem conhecimento sobre as pessoas e as interações. E o professor, a professora, né, desta experiência, ela tinha um olhar muito atento sobre as crianças. Ela detalhava assim, as minúcias de como cada criança explorava aquele material. Porque aí também mostra a importância da diversidade, né? Apesar de eles terem uma faixa etária próxima, semelhante, cada um explora do seu jeito, cada um tem um jeito de começar a interação com aquele brinquedo, com aquele material. Então, também é rico a gente pensar no feijão com arroz, mas bem temperadinho, né? E isso só é possível se a gente estuda, se a gente aprofunda os nossos conhecimentos sobre as crianças, sobre o desenvolvimento da criança, se a gente organiza a nossa rotina e o nosso espaço para acolher tudo isso, né? Que demais, que aula, né? Imagina. Bom,
Então, a gente está terminando aqui a nossa transmissão. Muito obrigada, Ciseli. Eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Aprendi um monte. Então, esse vídeo continua disponível aqui no Facebook da plataforma Conviva Educação e também na área Galeria da plataforma. Então, para acessar, por favor, coloquem www.convivaeducacau, educação, sem o tio, sem cedilha.org.br. Obrigada e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos.